Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. A campanha Maio Amarelo deste ano tem o tema Juntos Salvamos Vidas. Foi iniciada no começo deste mês, no dia 1º, e ela visa a redução de acidentes de trânsito e evitar as mortes que acontecem. A campanha usa também a cor amarela como referência ao sinal de advertência do semáforo, que simboliza a atenção necessária para a causa. Essa iniciativa tem a participação de órgãos governamentais e diversas organizações, entre estes, a Brigada Militar. E por isso, a nossa conversa dessa manhã aqui no Realidade é com o Sargento Menezes, pela primeira vez aqui no microfone da Rádio Rosário, ele que responde pelo comando da Brigada Militar aqui no município de Serafina Correia, vai falar sobre a campanha que estamos realizando. Sargento Menezes, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. A gente vai falar hoje de um tema muito importante, que é Juntos Salvamos Vidas. Todos participamos do trânsito, todos. A Brigada Militar, os órgãos governamentais, as pessoas, todos. É muito importante realmente a parte da conscientização das pessoas, Sargento, porque como a gente sabe em relação a números, os números que se apresentam em relação a acidentes, não somente com mortes, com vítimas fatais, mas também as pessoas que acabam ficando com sequelas após esses acidentes, Sargento. O índice de acidentes é muito alto aqui. Dias de chuva. Agora, o governo municipal está implementando fachadas de segurança. Faixas de segurança para seguranças elevadas, né? E isso ajuda muito, diminui a velocidade, diminui assim muito. E o que a Brigada Militar está fazendo para conscientizar nesse mês tão importante, que é no estado todo, né? A gente implementou inúmeras blitz, barreiras policiais, mais no sentido de conscientização do que de fiscalização. No sentido de conscientizar o indivíduo que ele tem que usar o cinto de segurança, a criança ou o bebê adaptado dentro das normas de segurança. É muito interessante, Marcos, que a nova tendência hoje de mercado é com que o veículo nem tenha o acionamento dele. Sem o cinto, tem toda a estrutura de segurança dentro daquele cockpit, dentro da estrutura do veículo interna. Chega o absurdo da brigada abordar o indivíduo e ter veículos que tem um sensor, que é ele fica apitando quando tu liga o veículo e tu não está com o cinto. Eles passam o cinto por trás do banco e acionam, porque o sensor ele é no encaixe, ele é no solo. Então, ele fica sem o cinto e fica sem o barulho, tá? Celular. É hoje um dos grandes desafios nossos, porque a conexão com o mundo é feita pelo celular hoje, né? Então, mexendo no WhatsApp, mandando mensagem. Faça um teste, o ouvinte faça um teste. Quanto tempo perdura uma leitura de uma mensagem de duas linhas? 50 metros. Sem visualizar, sem sentir, sem ter a noção do espaço externo. É muito longo. É um percurso muito grande, tá? Velocidade, faixa de segurança, a gente já iniciou ali falando disso, né? O semáforo ele pode incomodar o motorista no sentido de esperar, mas ele é muito importante para ter fluidez, para ter segurança, diminuição da velocidade, tudo isso. Hoje, o grande desafio nosso também é se beber não dirija, né? Um slogan que o Estado usa, que muitos condutores são abordados alcoolizados. Mas é um nível de álcool muito elevado, assim. É um dos crimes de trânsito com mais incidência na cidade e região, porque Serafina Correia ela coordena também União da Serra, Montauri e Paraí. Então, tudo que acontece nessas três cidades se centraliza para nós. E depois vai centralizando em outras cidades na volta ali. Então, a bebida é uma cultura também da região italiana ali, o vinho, tem tudo isso. Mas não pode dirigir, né, tia?
a tolerância hoje é zero. Tá? Abordou, não fez o bafômetro, ele tem um índice mínimo, multado, preso, tem toda uma estrutura legal para a gente seguir, que a gente não tem tempo para explicar todos esses passos, né? Mas é muito interessante, tá? Outro crime que é muito, assim, ó, ocorre muito na nossa cidade, é permitir a condução de veículo automotor sem habilitação. O que acontece? Quando o indivíduo ele é abordado e ele não tem habilitação, ele não está cometendo crime, ele está cometendo uma infração de trânsito. Perfeito? Tá? Isso é uma abordagem normal, sem acidente, sem nada. Se aquele veículo não for dele, foi o pai que emprestou, foi o tio, foi o amigo, esse pai, esse tio e esse amigo, ele está cometendo um crime, que é permitir pessoa não habilitada. Então, ele vai sofrer uma penalização administrativa, que é a multa de quase R$ 900. Ele vai assumir um processo criminal pelo fato de emprestar aquele veículo ou vender aquele veículo para alguém e não ocorrer os trâmites legais possíveis, né? As motocicletas hoje, elas diminuíram muito, né? O nosso clima, ele não favorece, tá? São poucos acidentes envolvidos com motocicletas, mas o importante é o capacete, a segurança, a direção defensiva, né? Que é muito interessante. É um motociclista se antecipar do fato, tem uma distância segura, tá? E algo muito importante, a gente estava conversando antes, né? É a responsabilidade de todos. Tá? Todos. O pedestre é tão responsável quanto o condutor. O pedestre ele tem que respeitar o semáforo, ele tem que respeitar que numa via de trânsito rápido a faixa de segurança não vai dar... ele não é prioridade ali, ele tem que entender que ele tem que esperar para depois ele passar. Ele tem que ensinar isso pro pequeno. Uma das ações que esse mês eu estou implementando são palestras em colégios. Na Maria Marocco, em outros colégios, a gente fez um trabalho bem interessante e as crianças relatam muito nas perguntas delas as negligências dos pais. Meu pai não usa cinto, meu pai bebeu na janta e saiu com nós. Eles são inocentes, para eles aquilo é uma conversa informal. E relata a nossa sociedade como um todo. Então, tu é o exemplo do teu filho. Teu filho, o primeiro exemplo, ele segue os pais, né? Então, antes dele seguir a polícia, antes dele seguir o Sargento Menezes, que foi dar uma palestra para ele, que achou interessantíssima aquela interação com as crianças, né? Ele vai seguir primeiro as referências paternas dele. Então, esse indivíduo ele tem que usar o cinto, ele não pode beber. Se ele bebe, ele tem que ficar em casa, ele tem que achar outro condutor. E hoje tem uma crescente... A gente está falando rápido porque não temos muito tempo, né? Tem uma crescente muito grande de ciclistas, né? Ciclista é muito interessante. Tem grupos assim que são maravilhosos, eles estão sinalizados, eles andam na via de forma correta, tudo. Então, cada um participa de uma forma, que é como? O condutor, ele tem que ficar 1,5 metro distante do ciclista. Como o ciclista também não pode pegar um comboio e tomar toda a estrada e fazer com que o condutor invada a pista contrária, né? Sargento Menezes, chegou uma colocação de um ouvinte nosso que está acompanhando o nosso bate-papo de hoje, dessa manhã, sobre dicas em relação à travessia de pedestres na sinaleira. Como é que você tem que proceder para fazer essa travessia? Tá. Hoje, o que acontece? A sinaleira aqui tem próximo ao posto de combustível, na esquina nossa aqui que a gente está visualizando, né? Ela é bem interessante, ela tem um guarda-reio ali, toda uma estrutura para ter uma segurança maior. Realmente ele vai ter que aguardar a vez dele de ultrapassar aquele sentido. O nosso problema é o quê? Que ela não tem uma ordem correta. Ela tem... Às vezes ele está observando um sentido e não visualiza o outro. Por quê? Porque o nosso subconsciente ele foca em um ponto só. Característica masculina, né? A mulher ela tem um dom maior de conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo,
mas o homem geralmente tem esse foco. Então, esse cuidado de aguardar, fechou o semáforo, olhar para os outros lados, por quê? Porque pode ter também um condutor que ultrapasse o sinal vermelho, como acontece muito, e tem um índice de autuações nesse sentido também. Então não adianta, eu olhei para esse lado, realmente fechou o semáforo, abriu para o pedestre, mas eu não olho para o outro lado porque eu estou garantido, não. Eu vou olhar também, é minha vida, é a vida do meu filho, de alguém que está próximo a mim, que pode ser cerceado. Tem uma das palestras no colégio, tinha um menino, ele foi atropelado próximo ao colégio. 1 ano ele ficou. 1 ano. Por negligência do motorista e tal. Hoje ele volta, ele tá andando com um andadorzinho e tal, bem querido, a gente conversou, foi bem interessante a conversa, interagiu com nós ali, a gente usou ele como exemplo, mas é muito perigoso. É, assim, o atropelamento hoje não é o maior, porque o pessoal cuida, que são bem conscientes, mas é um dos maiores índices de atendimento hoje no sentido de lesões corporais no trânsito. Sargento Serafina, continua acontecendo muitos acidentes em relação à faixa de pedestres, as pessoas que acabam provocando acidentes na travessia do pedestre? Acontece bastante, às vezes o motorista ele visualiza, ele está numa velocidade que não é compatível com a via, é maior, tá? Ele visualiza o pedestre e ele tenta desviá-lo, daí ele causa um outro acidente, que ele vai invadir a pista contrária. Então, essa cifra negra que a gente não identifica como o causador, o pedestre, ela não chega para nós, né? Então a gente chama de cifra negra, aquela que a gente não pode constatar, mas sabe pelo relato dos policiais que atendem diuturnamente as ocorrências de trânsito. E também em relação ao fluxo de veículos, a gente sabe que Serafina Correia vem crescendo, né, nos últimos tempos, e há muitos veículos também. Então, realmente, os cuidados têm que ser muito importantes, como o senhor salientou, não somente por parte do condutor, do motorista, mas também do pedestre, para atravessar a faixa de segurança, para ter uma segurança melhor em relação também à travessia dele. Hoje o trânsito ele é uma junção. Então, todos temos as mesmas responsabilidades. O condutor e o pedestre eles se equiparam, né, no sentido de responsabilidade, mas o pedestre ele tem que ser protegido perante o veículo, porque o veículo é maior, tem toda essa estrutura ali digamos, de poder, né? Um veículo bate numa pessoa, ela não vai ter proteção, não vai ter nada. Mas o que acontece? A gente centraliza muito o trânsito aqui. Os bairros acontece muito pouco. O atropelamento, o acidente. Por quê? Porque eu tenho vias mais largas, eu tenho um fluxo menor. Dependendo do bairro, ele é distante aqui, então ele não tem uma fluidez tão grande de veículos. E o problema é que hoje as pessoas todas querem ir trabalhar de carro. Vamos usar uma linguagem popular, não técnica, né? Então, o indivíduo ele quer ir trabalhar com o seu veículo, tá? Uma pessoa para um veículo, e estacionar na frente do trabalho. Então, ele mora no centro, então, o que teria que ser um estacionamento rotativo, um estacionamento rápido para otimizar comércio, otimizar tudo, não. Fica um condutor circulando na área, vários condutores circulando para achar um estacionamento. Então, ele está focando em estacionar o veículo. Então ele está olhando só para o lado direito, ele não está olhando para o lado esquerdo, às vezes não está olhando para frente. E a gente sabe que tem condutores que têm uma dificuldade maior de atenção, conseguem fazer uma coisa só ao mesmo tempo, um nervosismo. Nós temos também uma outra questão que chegou do nosso ouvinte. A pessoa de menor dirigindo moto e bicicletas no calçadão. Existe muito problema em relação a esse tema? As bicicletas, sim. Mas é uma questão de bom senso, tá? Calçadão no sentido... A calçada, que ela é destinada para o pedestre, a bicicleta ela não pode ser conduzida, né? Não pode ter bicicleta circulando. Mas internamente no calçadão, se for criança e tal... É uma questão de bom senso, pessoal. Todo mundo, né? Vem passear, vem tomar um chimarrão... Faz tudo que ele tem as crianças ali. Se não for algo muito grave... Mas a maioria dos ciclistas hoje, o pessoal que anda... Igual eu falei antes, os grupos eles são muito organizados, o pessoal consciente, eles não andam nas calçadas. Quem anda na calçada é criança, um ou outro. Eles andam bem no sentido certo da via,
eles são bem sinalizados, é muito interessante isso aí. E a moto, é o mesmo procedimento, tá? Então, o pai deixou o filho conduzir a motocicleta dele ali, tá? Ele vai ser abordado. Se ele causar algum dano, ele vai responder um ato infracional equiparado a conduzir veículos sem habilitação, gerando um dano, gerando um perigo de um dano. E o pai vai responder um processo por permitir aquele menor, tá? Com agravante ali de ser menor e tudo aquela situação. Mas eu não recomendo, tá? Vai ser se for abordado, vai ser feito todos os procedimentos legais, como está sendo feito e em inúmeras ocorrências nesse sentido. Sargento, agradecendo a sua participação, né? A gente sabe que o senhor tem muitas atividades, juntamente com toda a equipe, né? Que faz parte da brigada aqui de Serafina Correia. E entre essas atividades vocês estão relacionados em relação a esse trabalho bonito e muito importante que é a campanha Maio Amarelo, uma campanha de prevenção para a redução de acidentes de trânsito e para evitar mortes. Obrigado pela sua participação, bom dia para o senhor, bom dia para o comandante também, aqui do município de Serafina Correia. Eu que agradeço a oportunidade, é até a primeira vez que a gente conversa, né? E estamos à disposição de vocês, à disposição da população. A gente faz tudo dentro da reserva do possível. A gente atende todos os tipos de ocorrências no município de Serafina Correia e apoia mais 3 municípios. Então, tudo dentro do possível a gente está fazendo, tá? Possível no sentido de ser melhor, tá? Eu sempre deixo claro nas palestras, só um adendo, que às vezes o policial ele tem 3 ocorrências ao mesmo tempo e ele vai ponderar qual é mais importante naquele momento e qual vai ser a primeira. Não, ele vai continuar atendendo às outras, mas primeiro vai ser a contra-vida e depois o patrimônio e tal. Então, se eu de alguma forma a brigada for acionada e não conseguir ir naquele momento, porque eu sei que quem está solicitando 5 minutos é 1 hora, é uma eternidade, aguarde, que vocês podem ter certeza que ele está em outra ocorrência que dentro da experiência dele é mais grave, tá? E agradeço, Marcos, um bom dia a todos, tá? De Serafina Correia, e a brigada está sempre de portas abertas a todos.